Graça e paz, meus irmãos, em Cristo, bom dia. Como eu havia falado ontem, no vídeo que eu gravei sobre a oração, eu estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre este assunto tão importante em nossas vidas como cristãos. E para isso eu quero trazer aqui aquele momento onde Jesus Cristo, bem próximo da sua morte, antes de ser levado pelos algozes, ele foi até o jardim Getsemane e ali ele foi orar ao Senhor. E é aqui em Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46, que eu farei a leitura agora e trarei alguns ensinamentos sobre este momento aqui para nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, aqui nós temos 4 ensinamentos e que nós podemos amadurecer em nossa vida espiritual. O primeiro ensinamento está no versículo 39. A oração deve ser uma atividade diária. Como nós vemos aqui, esse termo como de costume leva a nós entendermos que Jesus Cristo, em todo o seu ministério, diariamente ele estava orando. E é assim que nós temos que fazer. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele tinha esse costume de orar diariamente, então nós temos que fazê-lo também. Nós temos que imitar o Senhor Jesus. Temos que ser semelhante a Ele em seus atos também. Então, temos que orar diariamente. Um segundo ensinamento é que a oração é uma ordenança do Senhor. Vejamos nos versículos 40 e 46, tem um verbo aqui, o verbo no imperativo. Orai. Isso é uma ordenança, aqui está no imperativo. O verbo imperativo, no imperativo é uma ordem. E aqui significa dizer que quando nós oramos, nós estamos nos preparando para uma possível tentação que possa nos atingir, né? Por isso que Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Então, ele está dizendo: olha, orem sempre, orem, porque quando vocês forem tentados, vocês estarão fortalecidos para não cair em tentação. E interessante é que Jesus já tinha advertido os seus discípulos, e em caso particular, a Pedro. Lá no versículo 31, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aqui seria o direito de testar Pedro. Então, aqui, o Senhor estava dizendo para os seus discípulos: olha, não deixem de orar, porque as tentações virão, e vocês têm que estar fortalecidos. Então, nós precisamos estar fortalecidos também, para quando a tentação vier, nós não caiamos em tentação. Um terceiro ponto a ser considerado aqui é que ao orarmos devemos colocar nossas súplicas debaixo da vontade de Deus. Jesus Cristo, naquele momento, ele estava triste, estava angustiado. Ele sabia da ira, do cálice da ira que ele ia beber. Não era fácil, ninguém seria capaz a não ser ele. Mas ali ele estava como homem nesse momento. Então ele diz assim: ele por sua vez afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui neste momento, Jesus Cristo foi obediente à vontade de Deus. E como resposta, Deus deu um alívio para ele. Porque no versículo 43 diz assim: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E meus irmãos, aqui nós podemos praticar em nossas vidas este ensinamento. Quando você estiver muito atribulado, mesmo que a dor seja grande, lembre-se que Jesus clamou ao Pai que
se possível, não deixasse ele carregar o cálice da ira, mas que fosse a vontade do Pai, a vontade de Deus e não a dele. Então, quando vocês estiverem orando, orem sempre nessa intenção. Coloquem todas as suas intenções na vontade de Deus. E com certeza o conforto virá. A resposta de Deus virá, como veio aqui nesse momento para Jesus. Os anjos vieram para confortá-lo. E finalmente nós temos aqui um quarto e último ponto. A oração nos fortalece em meio a um sofrimento. Aqui no versículo 44 nós lemos que Jesus, ele estava em agonia. E ele, sentindo em agonia, mais ele orava. Porque diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, aqui é hematridose. Isso aí é um processo que pode acontecer quando o ser humano está em alto grau de agonia. E Jesus passou por esse momento. Mas aqui, quanto mais agonia ele sentia, mais ele orava intensamente, assim diz a palavra de Deus. A agonia de Jesus o impeliu a orar intensamente. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem sentindo muito agonizantes, quando o sofrimento for grande, não deixem de orar. Aí é que você tem mais ainda que buscar o Senhor em oração, porque o conforto somente Ele pode dar. Mas lembre-se que a vontade dele tem que estar sobre a tua vontade. Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe de como nos suprir. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dores. Mas mesmo assim nós temos que colocar tudo debaixo da santa vontade dele. Então, meus irmãos, façam da oração uma atividade diária. Lembre-se que é uma ordem do Senhor. Orai sem cessar para que não caiamos em tentação. Coloquem as orações, coloquem suas vontades debaixo da vontade do Senhor. E finalmente, se fortaleça mais ainda pela oração. Quanto maior a dor, maior deverá ser a sua vontade de orar. Paulo trabalhava isso nele. E mais uma vez, eu cito aqui, Paulo dizia que em meio às suas dores, mais o poder de Deus ele percebia em sua vida. E de onde é que vinha isso? Todos os momentos que ele orava ao Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que esse dia maravilhoso que iniciou-se com essa chuva para nos acalentar a alma, seja muito abençoado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.